Ei família, tudo bem com você? Tudo great com você? Então, olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre leis de imigração e nessa primeira parte, vou dividir em duas partes aí, nós vamos falar sobre lei e deveres também do imigrante, mas nessa primeira parte nós vamos falar sobre violência doméstica, tá bom? Então, como que funciona, tudo que funciona relacionado à violência doméstica. Mas antes, eu quero saber se você já está me seguindo aqui no meu canal. Meu nome é Roberto Mariano e esse canal é voltado para quem deseja entrar nos Estados Unidos e casar lá. Então, para o visto K1, se você deseja ser imigrante nos Estados Unidos, tá bom? Então, eu quero saber se você já está me seguindo. Se você ainda não está me seguindo, clica aqui embaixo no botão de se inscreva agora. Clica também no sininho para poder ativar as notificações, tá bom? A primeira parte que eu quero falar é que nós, no dia 23 de setembro, às 20 horas, nós vamos ter uma live. Isso mesmo, uma live onde nós vamos falar tudo sobre o visto K1. Desde o início até a sua entrevista e algumas preparações já para a mudança de status e a entrada no Green Card. Então, o que acontece? Para você participar dessa live, você precisa clicar aqui embaixo no link, na descrição. Nós vamos ter um link voltado para a live, tá bom? Que você vai fazer a inscrição. Só vai participar da live quem tiver o acesso através do cadastro do e-mail. Então você precisa ir lá embaixo e clicar. Outra coisa também, nós temos um e-book chamado 20 respostas sobre o visto K1. Então, se você ainda não deu entrada na sua petição inicial, se você está querendo entrar na petição inicial e tem algumas dúvidas sobre isso, nós temos um e-book completo que você vai poder clicar aqui embaixo, que vai ter várias perguntas e eu vou respondendo essas perguntas. São perguntas mais comuns que as pessoas fazem, tá bom? Então, vamos lá, sem enrolação, e eu vou explicar para vocês. Primeiramente, eu quero trazer para vocês de qual fonte que eu tirei isso. Na entrevista, eles entregam para vocês um papelzinho como esse aqui, tá? Que é a lei de imigração dos Estados Unidos. É uma cartilhazinha que eles entregam, vem dois papelzinhos, tá? E eu vou estar não lendo todo ele, mas eu peguei os pontos principais, os pontos que eu achei mais importantes para que você saiba e que você entenda aí direitinho, tá bom? E também eu tô fazendo isso porque a gente está no mês de setembro amarelo, que é o mês aí do combate ao suicídio, tá bom? Então, muitos suicídios também estão relacionados a questão emocional de violência doméstica ou agressão também. Então, eu decidi fazer isso pra gente entender aí como que funciona o panorama de tudo, como que se organiza a questão de violência doméstica, né? Então, vamos iniciar aí. Primeiro, eu quero dizer para vocês que isso são alguns fatos importantes. Eu vou estar de vez olhando para baixo, tá? Que é só para dar uma conferida nas informações que eu coloquei no papel, tá bom? Então, essas informações são os direitos legais de imigrante vítima de violência doméstica nos Estados Unidos. E alguns fatores de imigração com visto de casamento. Como eu falei, vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre violência doméstica e a segunda parte eu vou falar sobre alguns deveres e direitos que você tem como imigrante nos Estados Unidos. A primeira questão, o que é caracterizado como violência doméstica nos Estados Unidos? Aí eles dizem aqui, a violência doméstica é um modelo de comportamento em que um dos companheiros ou cônjuge ameaça o abuso de outro. O abuso pode incluir maus tratos, relações sexuais forçadas, manipulação emocional, incluindo isolamento, né? O noivo que não te deixa ver ninguém, ou não deixa você ligar para sua família, ou não deixa você fazer videoconferência com a sua família aqui no Brasil, ou se te isola de alguns conhecidos que você tem nos Estados Unidos, tranca você dentro de casa, né? E intimidação, é aquele que fica também te ameaçando, né? Ah, se você decidir voltar pro Brasil, eu vou pegar seus filhos, vou te matar, vou fazer alguma coisa, vou te violentar, alguma coisa assim. Isso consta como violência doméstica, tá bom? Ameaça de natureza econômica, porque se vocês não sabem, quando você preenche o formulário I-134, que é do noivo, ele tem que declarar lá que vai estar ciente que precisa te manter economicamente, fornecendo roupa, mantimento, moradia e o que for necessário. Você precisa preencher isso lá.
Então, quando ele diz aqui, ó, ameaça de natureza econômica ou relacionadas com a imigração. Então, se ele diz que vai te deportar, te ameaça, né, com essas questões, isso se encaixa com a violência doméstica, tá bom? Apesar da maioria dos incidentes de violência doméstica ser registrados por homens contra mulheres ou crianças, o homem também pode ser vítima de violência doméstica. Nós tivemos aí um caso, por exemplo, nos 90 dias para casar, que uma brasileira agrediu, né, um participante americano, um noivo americano, e foi enquadrada nessa lei. Então, você precisa também estar ciente que se você agredir o americano ou se for se no caso a sua noiva te agredir, também faz parte desse processo, tá? A violência doméstica pode incluir agressão sexual, abuso infantil, mesmo se os filhos não forem dos dois, tá? Se você está levando seu filho através do visto K2. Agressão sexual e qualquer atividade sexual sem a sua anuência, sem o seu consentimento. Mesmo que seja com o seu cônjuge, tá bom? E pode ser levada a cabo por qualquer pessoa. Abuso infantil inclui maus tratos, qualquer lesão não acidental, incluindo castigo excessivo, negligência física e falta de disponibilização de comida, abrigo, assistência médica ou supervisão. A mesma coisa que entra na questão do K2, entra na questão do I-134F, quando ele preenche lá que tem os dependentes, né, do seu noivo e que também vai ter um compromisso de manter economicamente, emocionalmente, abrigo, comida, assistência médica e supervisão. Abuso sexual é abuso emocional, como ameaças, recusa de amor, apoio ou orientação. Também se encaixa nas questões de violência doméstica. Qualquer vítima de violência doméstica, independente da sua condição de imigração ou cidadania, pode pedir ajuda. O imigrante vítima de violência doméstica pode ter direito à proteção de imigração. Então nós vamos falar agora quais são os direitos legais da vítima de violência doméstica nos Estados Unidos. Mas antes disso, eu quero falar para você que nós temos a nossa assessoria, isso mesmo. A nossa assessoria, ela cuida tanto da petição inicial, quanto da pré-entrevista, quanto da mudança de status para você aí estar nos Estados Unidos como imigrante. Então, se você quer fazer a sua assessoria, clique agora mesmo no link aqui embaixo, que vai ser direcionado para contato diretamente comigo, onde eu vou estar conversando com você e tirando as suas dúvidas na assessoria, tá bom? Outra questão também, que nós apoiamos a nossa causa social, nós apoiamos uma ONG. Essa ONG, ela cuida de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. Então, é a ONG Sociedade Plural, e eu vou deixar o @ dela aqui embaixo também, da ONG Sociedade Plural. Dá para você conhecer. Então, vamos lá. Quais são os direitos legais da vítima de violência doméstica nos Estados Unidos? Aí eu separei aqui alguns direitos que a pessoa que sofre tem. Como, por exemplo, o direito de obter uma ordem de proteção para si e para os seus filhos, uma ordem judicial. O direito de obter uma separação legal de divórcio sem o consentimento do seu cônjuge. Então, quer dizer, ele não precisa estar autorizando para você separar, você pode separar. O direito de partilhar propriedade conjugal. Nos casos de divórcio, o tribunal dividirá qualquer propriedade ou bens financeiros que você ou seu cônjuge tenha em conjunto, tá bom? Então, se vocês têm em conjunto algo, uma casa, comprou uma casa, algo assim, sofreu violência doméstica, na separação, o tribunal vai dividir aí esses bens, tá? O direito de pedir custódia dos seus filhos, a guarda, né? O apoio e apoio financeiro. Por vezes é exigido aos progenitores de crianças menores de 21 anos que peguem o sustento dos filhos que não vivem com eles. É a pensão, basicamente, aqui no Brasil, né? Consulte um advogado, eles dão uma dica aqui. Eles consultam um advogado especializado em lei de família que trabalha com imigrantes para se informar como é que algumas das opções das leis de família podem afetar ou ajudar. Sempre eles dão essa indicação de que você precisa de um advogado de imigração e de família para poder direcionar você melhor nesses assuntos, tá bom? Outra questão aqui é que eles fornecem o número da polícia, que é o 911.
Chame a polícia através do número 911 se você ou seus filhos estiverem em perigo. A polícia pode prender o seu noivo, cônjuge, companheiro ou outra pessoa se suspeitar que essa cometeu algum crime. Você deve comunicar à polícia qualquer abuso ocorrido, mesmo que no passado. Então, assim, mesmo que você chegou lá e eu não queria falar agora, só queria falar mais tarde, não teve coragem de falar naquele momento, não teve forças, apoio para falar naquele momento, mas depois denunciou. Se você tiver condições de ligar para o 911, liga que eles vão averiguar. Então eles dizem assim: você deve comunicar à polícia qualquer abuso ocorrido, mesmo que no passado, e mostrar qualquer lesão. Se você sofreu uma violência física, por exemplo, você deve mostrar a lesão, tá bom? Então não deixe passar muito tempo para não sumir hematoma. Informe o mais rápido possível, tá? Qualquer pessoa, independente da sua condição de imigração ou de cidadania, pode denunciar um crime. Outra questão que eu apontei aqui é se a pessoa que abusou de você acusar você de um crime, você tem direitos básicos. Então, assim, vamos supor, ele te agrediu, você acusou ele e ele te acusou também. Você tem alguns direitos. Quais são esses? Independente da sua condição de imigração e cidadania, incluindo o direito a consultar um advogado, o direito a não responder às perguntas sem a presença do seu advogado, o direito de falar em sua própria defesa. É importante falar com um advogado especialista em imigração e o outro especialista em direito penal. Essa é a dica que eles colocam aqui, tá? Outra questão também é que se o serviço existe, quais são os serviços que existem para violência doméstica e de agressões sexuais nos Estados Unidos. Mas antes de a gente falar sobre isso, vamos falar também sobre o like aqui. O like ele ajuda a aumentar a visualização dos vídeos. Então, quantos likes você der nos vídeos aqui, você vai ter, mais pessoas vão poder ser ajudadas com esse conteúdo. Se você está gostando do conteúdo, deixe seu comentário também, tá? O seu comentário ele é muito importante, ele é muito válido. No seu comentário, a gente pode responder perguntas, fazer vídeos novos com base na pergunta. Então, deixe seu comentário aqui embaixo com a pergunta que você deseja. E também nós temos um quadro nas quartas-feiras que é respondendo os nossos seguidores. Então, se você deixar seu comentário aqui embaixo, nós vamos responder você aí, vamos marcar você falando o seu nome. E muito obrigado mesmo, tá? A todos vocês que estão assistindo, muito obrigado mesmo. São várias mensagens de pessoas que estão sendo ajudadas. Continuando. Quais os serviços que existem para violência doméstica, para dar apoio a essas pessoas? Nos Estados Unidos, as vítimas de crime, independente da sua condição de imigração ou de cidadania, podem receber ajuda de agências governamentais e não governamentais, incluindo conselhos, serviços de interpretação, alojamento de emergência e até ajuda monetária. Nos números de telefones nacionais de linhas diretas mencionadas a seguir, quando ele fala isso, eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, aqui embaixo eu vou deixar para você todos os contatos de agências voltadas para esse tipo de problema de violência doméstica. Eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Para você saber. Presta ajuda gratuita às vítimas 24 horas por dia. Também há intérpretes disponíveis e estes números podem pô-lo em contato com outros serviços gratuitos para a vítima na área de residência, incluindo alojamento de emergência, cuidados médicos, aconselhamento e consultoria jurídica. Se não puder pagar um advogado, isso eu achei legal e importante, pode ter direito a um programa de ajuda grátis ou um preço reduzido para imigrantes vítimas de crimes ou de violência doméstica. Então, olha só, pessoal, não vou ter condição de pagar um advogado de imigração, alguma coisa assim. Dá uma olhadinha nos links que eu vou deixar aqui embaixo, nos endereços que eu vou deixar no site. E se acontecer, espero que não aconteça nunca com ninguém, mas se acontecer, você vai ter todo o apoio, tá? A outra questão também que nós vamos abordar aqui é: se eu for vítima de violência doméstica, agressão sexual ou outro crime, que opção de imigração eu tenho? Aí nós temos 3 opções de imigração, tá? E eu vou explicar para vocês como que funciona essas 3 opções. O requerimento em nome próprio para a condição legal, de acordo com a lei sobre a violência contra mulheres, a VAWA,
cancelamento da deportação de acordo com a VAWA, Estatuto de Não Imigrante, que é vítimas de crime. Cada um desses benefícios de imigração tem requisitos específicos que devem ser cumpridos. Consulte um advogado especialista de imigração que trabalhe com vítimas de violência doméstica para saber como é este benefício ou pode efetuar a sua ajuda. Então, olha só, eu vou tentar fazer um vídeo falando muito, que eles pedem muito sobre o Estatuto de Não Imigrante Então, eu vou fazer um vídeo, tá, mais pra frente, explicando isso, falando sobre essas situações, para você entender aí como que funciona. E a nossa última parte é sobre os noivos e os cônjuges que são vítimas de violência doméstica. Podem ser vítimas de tráfico humano, mas antes disso, eu quero saber se você também já baixou o nosso conteúdo, já clicou aí no like, tá? Já deixou seu comentário, já se inscreveu no canal. Se não, faz isso agora mesmo. É possível que outras formas de exploração, incluindo o tráfico humano, ocorram juntamente com a violência doméstica. Quando a exploração envolve trabalho ou serviço forçado ou obrigatório à atividade sexual comercial. Pode encontrar ajuda sobre tráfico humano em alguns sites e telefones. Eu vou deixar também esses sites e telefones aqui embaixo para você. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Obrigado mesmo por você estar assistindo e até o próximo vídeo.